Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos muitos motivos de alegria, com certeza, para desfrutar na presença do Senhor. Esse tempo que nós usamos após a confissão, sempre é um momento de louvor, de exaltação, de glorificação ao Senhor. Nós hoje vamos suprimir um pouco esse período, porque nós queremos ter também a alegria de receber aqui conosco novos irmãos que estão vindo para fazer parte deste rebanho aqui. Eu gostaria de convidar alguns irmãos a estarem conosco. Peço que subam e ocupem o espaço aqui, próximo ao púlpito. Luciana Nascimento Mota, pode estar conosco aqui. A Rebeca Mota, a Rosa Lorena Gonçalves, o Elias Peixoto Gonçalves, a Isabela, Lorena Leite da Silva, o David Rage, a Carolina Graciele da Costa Esfalcin Rage, o Renato Lehmann, a Denise Ítala Cortez de Godoy Lehmann. Eu acho que são esses os irmãos. E a Raquel Nascimento Mota, ou Mota Nascimento. Permanecer de máscara aqui, por estarmos mais juntos um do outro, né? Esse ato da admissão pública pela profissão de fé não é uma invenção da igreja presbiteriana ou de igrejas cristãs apenas, mas é um ato instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É Jesus que disse que se vós não me confessardes diante do Pai ou dos homens, eu também não os confessarei diante de meu Pai. Se vocês me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante de meu Pai. Então esta profissão de fé é uma atitude nossa em resposta ao próprio Evangelho de Jesus, ao próprio ensino do Senhor, de assumirmos aquele compromisso formal, público, visível, diante dos homens. Embora nós o fazemos aqui, diante de uma comunidade relativamente pequena, mas isso representa aqueles que poderiam estar aqui. Qualquer pessoa, igreja de portas abertas, poderia estar conosco nesta noite e poder ver, ouvir e participar dessa profissão de fé. Então, a profissão de fé ela é feita diante da igreja e diante dos homens. A profissão de fé do cristão, ela não se limita tão somente a esse ato litúrgico, religioso aqui, mas é a profissão constante. Cada dia na vida, no conversar, no compartilhar, no estar com pessoas, é assumir esse compromisso, é assumir essa posição de que eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu único Salvador, aquele que deu a vida e morreu em meu lugar. Eu quero trazer aqui aos irmãos algumas perguntas de confissão pública, né? Seria difícil a gente dar o microfone para cada um e cada um falar em tudo aquilo que crê à luz da Escritura. Então a igreja utiliza-se dessas questões, dessas perguntas e busca-se a resposta dos irmãos. Então você pode responder sim, se você crê nisso, tá? É a sua confissão diante de Deus e dos homens. Vocês creem, vou usar o termo plural para atingir a todos, né? Vocês creem em um único e verdadeiro Deus? Ele existe em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez os céus e a terra e tudo o que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua vontade. Vocês creem num Deus assim? Vocês também conhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, e portanto são pecadores desde o nascimento, e que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem, são inclinados muitas vezes a praticar o mal, e têm muitas vezes pecado por pensamentos, palavras, obras, e acham-se de tudo isso então arrependidos e pedem o perdão de Deus? Sim. A sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Jesus Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras. A fé de vocês está nisso?
Vocês confessam também que o Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desditosa sorte da nossa raça, Ele fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem, pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens, que Ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada, e na hora da sua morte na cruz, Ele deu uma satisfação completa pelos pecados do seu povo, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que tendo subido aos céus, Ele alcançou por sua intervenção o resgate para aqueles que nele creem. Creem num Cristo assim, desceu do céu, se entregou por vocês. Vocês também confessam a necessidade de uma vida nova, santa, para agradar ao Senhor, para provar a sinceridade da sua fé, e prometem fazer toda a diligência para obedecer aos preceitos de Deus, contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para esse fim o auxílio, socorro, a ajuda do Espírito Santo, sem o qual não poderão cumprir esses votos com fidelidade. Creio assim. Prometem ainda mais que, como membros dessa Igreja Presbiteriana do Brasil, estarão sujeitos às suas disciplinas e autoridades constituídas para o ensino, para o governo, dentro do princípio bíblico, sim. Irmãos, igreja, quero falar um pouquinho com vocês. Esses irmãos que estão aqui, eles acabam de entrar nesse solene pacto com o Senhor Jesus Cristo. Todos eles, na verdade, são já convertidos, nenhum deles são novos convertidos, vieram já, pela graça de Deus, fazer parte desse rebanho, mas assumem dentro da ótica e dentro da visão da Igreja Reformada esse seu compromisso com o Senhor. Eles então entendem que Deus tem um pacto com eles. O pacto com eles foi feito não diretamente de Deus com eles, mas foi um pacto feito entre Deus e Jesus Cristo. É Deus que realizou a salvação. Cristo morre e dá a vida no lugar de cada um desses irmãos. Eles têm essa concepção, creem nisso e prometem então pertencer ao Senhor, tendo já recebido o Senhor como o único Deus na sua vida. A partir desse momento, eles entram numa plena comunhão com a igreja local, onde agora passam a fazer parte, porque com a igreja universal, com a igreja maior de Jesus Cristo, eles já estavam em comunhão. Então, a partir desse momento, vivendo como membros diretos aqui desta igreja. E eles passam a ter, então, alguns privilégios externos que são confirmados na escolha voluntária que eles fizeram pela fé salvadora em Cristo Jesus. Eles professam essa fé e que não são mais simples herdeiros dos privilégios do pacto, realizado desde Abraão, mas são também herdeiros da salvação eterna em Cristo Jesus, olhando para o pacto com Jesus e não para o pacto passado. Acabam eles de aceitar e de confirmar os votos e obrigações do seu batismo e se declaram então que pertencem de fato ao Senhor. No nosso caso aqui, nós temos a Raquel, ainda não recebeu o batismo desde a sua infância ou num outro momento, então ela será formalmente recebida pelo batismo. Nós queremos lembrar a igreja e os irmãos todos que a água do batismo, ela não tem um poder nela mesma, não é nem a quantidade da água e nem a qualidade da água que resolve o problema do pecado, mas a água do batismo é um mero símbolo. O verdadeiro batismo, a verdadeira purificação, a verdadeira mudança de vida, ela ocorre pela ação do Espírito Santo, que é derramado em nosso coração e que nos regenera, e nos faz então novas pessoas. Então eu quero nesse momento, aproveitando a profissão de fé de cada um dos irmãos, me dirigir pessoalmente a Raquel. Então passa à frente, Raquel, por favor. Raquel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus de amor, nós queremos colocar a Raquel diante do Senhor, marcada pela água do batismo, não pela quantidade, nem pela qualidade dessa água, mas como símbolo daquele lavar regenerador, renovador, que o teu Espírito Santo fez já na vida dela.
queremos, ó Pai, pedir que o Senhor possa abençoá-la, sozinha, Senhor, e entregue aos seus próprios poderes e capacidades humanas, jamais ela conseguiria chegar ao fim da linha, jamais ela conseguiria chegar até o último dia, fiel e pertencente ao Senhor. Por isso, ó Pai, ela precisa da ajuda, da provisão, do cuidado, da ação do Teu Espírito Santo, ensinando, exortando, fortalecendo e abençoando a sua vida. Peço ao Senhor que, ó Deus, abençoe a Raquel de um modo muito especial, a partir de hoje, fortalecendo, ajudando-a, e que o temor do Senhor, a reverência ao Teu nome, um desejo sincero e honesto de obedecer a Tua santa palavra, possa, ó Deus, estar sempre no seu coração. Que as tentações, os momentos de fragilidade que ela puder experimentar, ó Pai, o Teu bom e santo Espírito possa dar o socorro, e que a Tua igreja, como caminhantes com ela nessa mesma jornada, possa também, ó Deus, ser companheiros de ação, ajudando e nutrindo, fortalecendo, amparando-a em cada situação pela qual ela possa passar. Dá-nos a Tua bênção, ó Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Esses irmãos, queridos, eles são recebidos a partir de agora como membros da igreja, e eles, como cada um de nós, precisamos uns dos outros. Então, esse momento que nos dirigimos à igreja é um momento de também os irmãos estarem comprometidos com a caminhada desses irmãos. Nós não estamos sós, não somos uma ilha, não somos cada um por si, como diz o ditado, e Deus para todos, mas somos uma família, somos um povo, somos uma raça, somos uma igreja. Então, a igreja, mesmo que separada por denominações, é um povo só de Deus, e nós precisamos uns dos outros, das orações, da companhia, do aconselhamento, das exortações, das instruções, e cada um de nós precisamos disso. A igreja, portanto, a partir desse momento tem mais essa responsabilidade, além de acolher os irmãos como parte dessa comunidade, dessa igreja, a responsabilidade também de orar com eles e por eles, de se achegar a eles como irmãos queridos e caminhar nessa jornada em Cristo Jesus. Quero orar com a igreja. Pai querido, a Tua igreja, nesse momento, ó Deus, também reconhece que todos nós precisamos da ajuda do Senhor em primeira mão, mas também da ajuda uns dos outros, para levar as cargas, para chorarmos juntos, para orarmos juntos, para rirmos juntos, para caminharmos uns com os outros nessa jornada que muitas vezes, ó Pai, se torna tão difícil. Mas nós pedimos ao Senhor que cada um de nós, ó Pai, irmanados pelo mesmo amor que vem do Senhor, possamos de fato nos comprometer, não meramente a um encontro aqui nessa casa, não meramente a um momento religioso, mas que possamos nos comprometer de fato, ó Pai, a cada dia, a cada momento, em cada circunstância, podermos caminhar juntos, amparando, fortalecendo, nutrindo uns aos outros no temor do Senhor. Que nenhum desses irmãos que estão aqui, ou outros que não estão, possam decair, Pai, do seu caminhar contigo, pela falta do auxílio mútuo, mas que nós possamos, cada um, estar pronto, ajudando, amparando, socorrendo uns aos outros no temor do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Quero dar as boas-vindas. Eu poderia chamar os presbíteros para abraçar a cada um de vocês, mas o momento não é propício para isso. Mas sintam-se abraçados pela igreja, sintam-se acolhidos. O nosso desejo é que vocês continuem sendo uma bênção no meio do povo de Deus, servindo ao Senhor aqui conosco. Deus abençoe. Podem se assentar, menos o casal. Nós vamos, nesse momento, receber também o pequeno Cristiano, Cristiano Cortez de Godoy Lema. Muito bom tê-lo conosco, viu, Cristiano? Saber que Deus se importa com as criancinhas. É Jesus que disse que dos tais é o reino dos céus, né? Não é porque ele é inocente, porque ele não é inocente, não é? Nenhuma criança é inocente. A Bíblia fala que quando nós nascemos, já estamos marcados e atingidos pelo pecado. Então não existe inocência da parte, mas que Deus tem o prazer especial em guardar, em proteger e em salvar as crianças. Então eu quero trazer conosco aqui algumas palavras dirigidas aos pais, as instruções,
os compromissos não são do pequeno Cristiano, né? Nós sempre abordamos isso. Ele não tem, talvez, todo o discernimento, a capacidade de compreensão dos detalhes da fé, embora ele já possa crer, né? Uma criança, na idade dele, certamente ela é levada já a crer em Cristo Jesus. E no momento certo ela vai expor a sua fé na convivência com a família, na convivência com a igreja. A aliança que vocês fizeram com Deus, Renato e Denise, ela importa não uma aliança apenas entre Deus e você, mediante Cristo Jesus, mas é uma aliança também que se estende às suas gerações. A Bíblia diz que Deus, ele muitas vezes atinge com juízos e castigos até a terceira e quarta geração daqueles que o negam, daqueles que o desobedecem. Mas, ao mesmo tempo, ele é longânimo e estende a sua bondade, a sua misericórdia, até 1000 gerações daqueles que são tementes ao seu nome. Então, a aliança de Deus é uma aliança também extensiva à família. O apóstolo Pedro vai dizer que é para vós e para os vossos filhos a promessa. Quando Deus fez uma promessa com Abraão de vida e salvação, Deus estendeu também essa promessa a toda a descendência de Abraão, né? Então, no tempo certo, Deus vai confirmando a vida de cada um. Então, o fato de vocês virem dedicar o filho de vocês ao Senhor também, importa no reconhecimento de alguns deveres que a Bíblia nos recomenda a tê-los. Então, também, através de algumas perguntas, eu quero convidá-los a esse compromisso com o Senhor. Os irmãos Renato e Denise prometem que, se Deus for servido, guardar e conservar a vida do cristiano até a idade própria, onde ele possa ter a sua própria compreensão e a sua profissão de fé pessoal, vocês vão educá-lo nos princípios de Deus, através da palavra, vão conduzi-lo na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão conduzi-los na santa religião ensinada por Cristo Jesus nas Escrituras, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Prometem assim? Vocês prometem também que vão encaminhar o pequeno cristiano pelas santas veredas da cruz, sendo vocês mesmos o principal exemplo, testemunho, para que ele possa copiar de vocês a vida, e vão também envidar todos os esforços para livrá-los de más companhias, de maus exemplos, vão ensinar-lhe a Bíblia e vão trazê-la com vocês à igreja regularmente, vão ensiná-lo a adorar o Senhor com reverência e também a estimar cada um dos outros irmãos como irmãos em Cristo Jesus. Sim. Vocês prometem orar com ele e por ele, dar-lhe ou mandar dar-lhe a instrução e a educação que puderem, criando essa criança na disciplina e na correção do Senhor? Sim. Esses compromissos, queridos irmãos, que o Renato e a Denise fazem, mais uma vez, é um compromisso diante da igreja, diante do mundo, mas também, mormente, perante o Senhor. É o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele promete dar ao seu povo a sua bênção e a sua posteridade, a bênção do Senhor. E usar de misericórdia, como dissemos, até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus preceitos. Então, que essas promessas que vocês acabaram de fazer sejam para vocês motivo de consolo, saber que Deus ampara e fortalece, ajuda os irmãos a cumprir essas promessas. Deus possa fortalecê-los e que possa levá-los de contínuo ao trono do Deus Altíssimo, no clamor, no desejo de que Deus, de fato, dê toda a capacidade de fortalecimento, compreensão, entendimento para cumprirem essas promessas feitas. Pode trazer ele aqui mais perto. Cristiano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós invocamos o teu nome, pedimos ao Senhor a bênção do Senhor nesta hora, de um modo todo especial, a Deus, na recepção do pequeno cristiano. Sabemos, ó Pai, que não é a água que vai purificá-lo, lavá-lo, melhorá-lo, mas é o teu Santo Espírito. Nós sabemos, ó Pai, que o pacto de salvação feito com o Renato e com a Denise já tem alcançado
a vida do cristiano. Nós pedimos ao Pai que o Senhor possa abençoá-lo, sustentá-lo, fortalecê-lo, mas também, ó Pai, o Renato e a Denise, estendendo a tua mão, o teu cuidado, o teu favor sobre eles, ajudando-os, ó Pai, no temor do Senhor a cada dia, e que essas promessas feitas de cuidarem do cristiano à luz da tua palavra, transmitindo a eles o ensino, para que ele possa crescer nesse conhecimento, abraçar essa fé, e no tempo certo também professá-la diante de Deus e dos homens, e também, ó Pai querido, estar ajudando para que as gerações vindouras, a partir dessa família, continuem fiéis ao Senhor. Nós oramos e pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem se assentar. Igreja, da mesma forma que nós assumimos o compromisso de ser exemplo, de ser auxiliares na caminhada cristã, também com as crianças. Talvez eu diria muito mais com as crianças. Os adultos, se nós tropeçamos, erramos e temos as falhas, os adultos, quem sabe, já podem ter o senso crítico de olhar e falar, não, o irmão pecou, mas eu não vou pecar nisso. Mas muitas vezes as crianças desprovidas dessa capacidade toda, de um senso crítico, analítico mais profundo, podem seguir o exemplo do erro. Então nós, como igreja, de uma maneira muito mais detalhada, muito mais especial, temos o dever de sermos bons exemplos para que as crianças sigam no caminho do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja a cantarmos mais um cântico, o hino de número 74. Você pode fazer isso, hino de número 74. Vamos ficar de pé, com alegria, dizer isso ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Os irmãos que vieram preparados para servir o Senhor com seus dízimos e ofertas, podem fazer isso também nesse momento. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou.